No período antes da ordem do dia, portanto, não temos questões nenhumas hoje. Passamos diretamente ao período da ordem do dia. Queria perguntar-vos se tem alguma questão relacionada com a ata a colocar. Não havendo, considero então aprovada a ata do último Conselho. No ponto 2.1, temos a apreciação e aprovação do relatório de atividades e contas do ano 2019. Até um documento que foi enviado para todos, que certamente tiveram a oportunidade de ver e de ler. Eu pedia-vos que, se tivessem alguma dúvida, alguma questão a colocar ou alguma intervenção a fazer neste ponto, que a pudessem fazer, porque a seguir, portanto, seria para colocar o documento à votação. Romero, penso que dispensa esta parte, volta lá a pôr o ecrã só como estava. Pronto, este documento é um documento grande, não dá para estar a apresentar aqui, mas certamente todos o viram. Há apenas aqui duas questões adicionais que eu peço ao Fernando que possa ler-vos os mails, o conteúdo dos mails que recebemos ainda agora, um proveniente do ROC e o outro também relacionado com a parte financeira, que tem a ver diretamente com esta questão de contas, e portanto ele ia-vos ler esses mails. Depois a seguir, quem quiser intervir, levante só o dedinho para eu perceber aqui pelo ecrã, está bem? Fernando, faz favor. Ok, então rapidamente, portanto, relativamente aqui à questão do ROC, fez chegar estas informações que nós disponibilizamos na plataforma e mandámos também por e-mail, penso que aqui há a Teresa para enviar por e-mail. Enviei por mail e coloquei há bocadinho na plataforma. Ok. Portanto, eu vou ler aqui rapidamente. Solicitamos encaminhamento ao Conselho Intermunicipal da Simbal de forma a obter resposta a este nosso e-mail sobre os acontecimentos após a data de balanço. Portanto, solicitamos a inclusão do vosso entendimento sobre os efeitos do Covid-19. No âmbito dos procedimentos de auditoria relativamente aos acontecimentos após a data de balanço, com referência à auditoria às demonstrações financeiras de 31 de dezembro, vimos por esta forma questionar o seguinte: se ocorreram quaisquer acontecimentos subsequentes que possam afetar as demonstrações financeiras, se foram celebrados novos compromissos, empréstimos, emissões de acionistas ou garantia, se existiu alguma alteração ao nível dos detentores de capital, do número de cotas de ações ou do seu valor nominal, de dívida de longo prazo, ao nível da posição de fundo de maneio e ou da liquidez da entidade à data, se foi registado ou é do conhecimento e existência de alguma operação não usual durante o período entre a data de referência das demonstrações financeiras e a data desta indagação, nomeadamente a aquisição, venda de participações financeiras, fusões e cisões, se houve quaisquer desenvolvimentos respeitantes a contingências e se existem litígios ocorridos até à data da referência das demonstrações financeiras na área do conhecimento da entidade e dos quais é provável que surjam responsabilidades para a entidade, se foram feitos ou estão previstos quaisquer ajustamentos contabilísticos não usuais, se ocorreram ou será provável que ocorram quaisquer acontecimentos que coloquem em causa a adequação das políticas contabilísticas utilizadas nas demonstrações financeiras, como seria o caso, por exemplo, se tais acontecimentos colocassem em causa o pressuposto da continuidade, se ocorreram quaisquer acontecimentos relevantes para a recuperabilidade de ativos, caso aplicável, se existe conhecimento de quaisquer novos passivos contingentes e compromissos significativos à data, se a entidade recebeu correspondência por parte das autoridades fiscais sobre os processos em curso que possam ter um impacto materialmente relevante nas contas, nomeadamente por insuficiência das provisões constituídas por efeito ou se foram efetuadas novas inspeções, se ocorreram desvios significativos nas vendas, margens e resultados reais nos meses subsequentes à data da referência das demonstrações financeiras comparativamente com o período homólogo, se quaisquer ativos foram apropriados pelo Governo ou destruídos, por exemplo, por incêndio ou inundação, se ocorreram quaisquer acontecimentos relevantes para a mensuração das estimativas ou das provisões incluídas nas demonstrações financeiras. Solicito ainda que se envie, portanto, o último balancete disponível a esta data. Portanto, isto foi o que a nossa responsável da contabilidade pediu para trazermos ao Conselho Intermunicipal. Foi um mail que chegou já no dia 3 de abril, ao fim da tarde, já às 16h58, e que, portanto, se enviou hoje por correio eletrónico e também está disponível na plataforma.
Conhecimento então desse nesta fase, alguém quer ouvir? O áudio do Presidente João Rosa não se está a ouvir bem. Pois ele não estava a ouvir bem há pouco. Há bocado estava bom, mas agora não está bom. Qualquer problema que está aí. Agora estamos sem áudio, daí desse lado. Não estamos a ouvir nada. Não. Está-se a ouvir muito mal, quase não se ouve nada. Mas aí está-se a ouvir muito mal e não sei se é a internet fraca, a rede fraca ou qualquer coisa que provoque isso. Não estou a ouvir bem. Mas a gente aqui, o áudio não está a chegar bem. Não sei se eu Não sai e volta a reentrar. Pois, se calhar o melhor é tentar sair e voltar a entrar na sessão, a ver se a coisa melhora. Então fazemos uma pausa de 2 minutos. 2 segundos, senão isto já é 12:10, nunca mais a gente sai daqui. Então, olha, Está o homem. Ok. Continua com o som um bocado de beira. Está distorcido. Tá. O meu microfone estava a dar aqui uma som. Não sei se ele vai mesmo sair e voltar a entrar. É melhor tentar sair e voltar a entrar. Parece aquela malta quando quer falar para ficar no anonimato. É. E agora já se ouve ou não? Já se ouve bem. Está bom. Belo, qualquer problema que aconteceu, tive que sair e voltar. Peço desculpa, então, retomamos o ponto em que estávamos e a questão que estava a colocar era a seguinte: alguém quer intervir neste ponto, 2.1? Se alguém quiser ter que levantar o dedinho para eu conseguir perceber, não. Então, coloco à votação o relatório de atividades e contas do ano 2019, perguntando quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado.
Passamos então ao ponto 2.2, Autoridade de Transportes, atribuição de verbas consignadas no PART aos operadores de transporte público e de passageiros. Portanto, isto foi uma recomendação do IMT na sequência da percentagem de diminuição dos tarifários que nós decidimos aqui no âmbito da Simbal. A recomendação do IMT, tendo em conta a situação atual, é que esse reflexo não seja tido nas operadoras e, portanto, a proposta é que o valor igual ao que nós decidimos, portanto, reduzir, pudesse ser pago, mantido aos operadores de transporte público. Alguma questão? Não há votos contra? Serrito Nunes diz. Barrancos. Eu penso que Moura também está nesta situação. Tenho sido contratado aqui pelo operador da Barranquense pedir-nos que lhe façamos o pagamento, enfim, da segunda quinzena de março, nomeadamente, para apoio aos transportes dos miúdos da escola. O que eu lhe tenho dito é que, não sei se o caso de Moura, ele punha sempre em paralelo o caso de Moura, que faz transporte nos dois concelhos, se ele pedia-me diretamente se lhe poderíamos pagar esses 15 dias em que não houve transporte de miúdos. Sendo que nós aqui, o pagamento que fazemos, os miúdos pagam-nos a nós e nós fazemos contas depois, pagam diretamente à operadora e nós fazemos contas com os miúdos, pagamos aos miúdos. Ele queria que nós lhe pagássemos ele diretamente, o que ia alterar completamente o processo. Não sei se Moura faz pagamentos diretos à empresa ou como é que procede. Mas neste caso, com esta indicação e o que aqui vem proposto, solucionamos essa questão. É isso, não é? Eu não sei se vocês tinham um outro acordo com a Barranquense ou não. Não temos outro. Aqui posso dar o caso aqui de Mértola. Mértola tinha um acordo para algumas carreiras, pagávamos à parte com a rodoviária. Eles agora, unilateralmente, quiseram acabar com algumas carreiras, que eram aquelas que não eram financiadas, como participadas por nós, e nós estamos em litígio com eles porque, entretanto, decidimos acabar com todas, mas eram aquelas que a Câmara tinha paralelamente. Não sei se estás a referir a alguma situação destas. Não. Se algumas estão incluídas aqui no... Não, programação. Não, esse acordo que nós temos com a Barranquense, esta não tem que ver com a questão que eu estava a pôr. Só estava a pôr a questão do transporte dos miúdos. Fernando, isto está incluído aqui na Autoridade de Transportes, no nosso plano? Esta estás a falar? Não está ainda, não é? Posso? Sim. Portanto, isto tem a ver com as orientações e com a legislação que, entretanto, saiu por parte do Governo, que permite que sejam transferidas as verbas que os municípios, neste caso que as comunidades, vão receber do PART, possam ser transferidas para as operadoras ao longo do ano, e aqui a proposta que nós fazemos é que seja dividido pelos 9 meses, e esta imputação que aqui está tem a ver com o volume do ano passado, portanto, isso é o que diz a lei, e neste caso haveria aqui uma verba para a Barranquense a ser transferido diretamente do valor do PART de 2020 para a Barranquense e outro valor para a rodoviária do Alentejo. De acordo com o histórico que existe em 2019, com as carreiras que foram sendo feitas nesta altura. Isto tem a ver com a própria manutenção da sustentabilidade das empresas, como nós sabemos, por exemplo, a rodoviária do Alentejo não está a cobrar bilhetes, nem está a cobrar passos, portanto as pessoas até entram pela parte de trás dos autocarros e acabam por andar a circular gratuitamente nos autocarros, embora a maior parte deles não tenha ninguém a circular, portanto eles eliminaram os transportes, aqueles que são feitos em período de transporte escolar e, segundo nos informaram, mantêm o que é feito, as carreiras em transporte não escolar. Relativamente à Barranquense, há também aqui uma verba, portanto se forem ao documento eu posso dar aqui os valores, portanto a compensação do ano de referência é 5.282 para a Barranquense, para este ano de 2020, e de 149.611 para
a rodoviária do Alentejo. Este foi os cálculos que os consultores fizeram e em anexo vem depois as minutas dos contratos para podermos depois celebrar entre a Simbal e os operadores, de forma a poder ir passando esta verba de forma mensal. Se isto responder à tua questão, Sim. Sim, João, diz. Sim, respondeu à minha questão. É isso, essa interpretação, eu tinha estado a ver o documento e é essa interpretação que eu estou a fazer. Portanto, ou seja, neste momento eu já posso dar uma resposta à empresa que irá ser ressarcida, enfim, destes prejuízos. Porque eles estão a fazer também o transporte gratuito, tanto dos autocarros por aí, enfim, com os outros. Mas a esses nós pagamos depois uma mensalidade que não tem que ver com esta, exatamente. Mas pronto, fica esclarecido da questão. Obrigado. Está bom, ok. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Presidente Álvaro Zé de Moura, faz favor. Sr. Presidente, como está? Bom dia. Em relação a esta questão, nós temos obviamente temos um acordo com o Barranquense por causa dos transportes escolares. Nós temos vindo a falar com eles, o mês de março foi pago parcialmente e temos neste momento um acordo com eles no sentido de obviamente, lhes pagarmos de forma que eles possam garantir os vencimentos das pessoas e o compromisso mínimo dos encargos que têm. Estamos a conversar com o Barranquense e vamos acertar o valor, o percentual que lhes vamos pagar face àquilo que estava acordado. Eles, entretanto, neste momento estão a funcionar um bocadinho como transporte a pedido, porque não estão a fazer com a regularidade, e é esse acerto que vamos fazer, mas a Câmara está neste momento a negociar tanto esses montantes, tanto com ele, com o responsável da empresa, portanto, é apenas isso, complementar a informação. Ok. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer intervir. Não. Então, e há acordo? Muito bem, damos por aprovada então esta situação e passamos ao ponto 2.3, Portugal 2020 candidaturas. A questão da contratação e o ponto de situação também normalmente é o Luís Lança Silva que faz este ponto de situação e eu pedi-lhe então a ele que pudesse fazer aqui para este Conselho mais uma vez o ponto de situação. Luís, faz favor. Ok, obrigado. Vou tentar fazer aqui o resumo o mais possível, dado o adiantado da hora e a lista enorme da ordem de trabalhos. Dos pontos, portanto, que coloquei na informação, dar aqui um destaque a nível do que foi a evolução do compromisso. Não vou falar muito das validações, nem das taxas de execução que estão a decorrer normalissimamente, portanto, mas aqui a questão tem a ver agora com o compromisso, que era aquilo que era o desafio grande que nos foi solicitado, não só naquela reunião com a Ministra no final de janeiro, mas como é o grande compromisso para 2020. Partimos de uma base de cerca de 50% no início do ano. Nesta fase, portanto, deste último mês, conseguimos aqui quase 3 milhões de euros de novas aprovações, ou seja, neste período de quarentenas e trabalhos, portanto, conseguimos fazer aqui um acréscimo significativo. Neste momento já vamos com cerca de 61% de taxa de compromisso e temos também aqui mais 2 dados que queria jogar para cima da mesa para nos tranquilizar um pouco do que é esta meta, que além disso já temos cerca de 4 milhões de euros aprovados em casa naqueles casos que cedemos os imontantes. Estou a falar nomeadamente naquela velha questão das escolas que cedemos os limites máximos. E ainda temos submetidos agora muito recentemente mais 2,4 milhões de euros. Ou seja, basicamente temos já em casa, entre aquilo que já está aprovado, ainda não comparticipado, e aquilo que já foi submetido,
qualquer coisa que nos dá já quase que 80%. Ou seja, houve aqui, nestes 2 últimos meses, uma resposta dos municípios, portanto, em aumentar esta taxa. Claro que estamos a falar que concorreu de grande forma para estes números, são 2, 3 projetos, ou seja, e bastou aqui a escola de Castro Verde, que neste momento já está aprovada, para dar logo aqui um salto grande. Mas pronto, em relação a isto, a coisa deu aqui uma evolução. Agora, temos aqui o outro lado, ou seja, naquilo que eram as intenções dos municípios, naquilo que eram as suas prioridades, basicamente faltam-nos aqui chegar daquilo que foi sinalizado meia dúzia de operações. O que nos deixa aqui, se calhar, espaço e margem de manobra para, eventualmente, aqui alguns ajustes. Vou-vos dar este exemplo. Tínhamos aquele aviso da cultura para todos, cerca de 1.400.000 euros de fundo. Apenas foram submetidas meia dúzia de operações. Ou seja, acho que temos aqui agora, provavelmente, uma oportunidade. E Bruxelas, no dia 30 de março, já deu essa liberdade ao Estado português de efetuar ajustes, todos os ajustes possíveis e necessários. Ou seja, nós acho que temos aqui temos aqui um ponto onde temos aqui uma grande possibilidade de utilizar as verbas que ainda nos restam para aquilo que se calhar a gente precisa e não para aquilo que estava na definição. Falo, particularmente neste caso, onde eu estou a ver e estava a ver e estava a sentir alguma dificuldade dos municípios em submeter operações nesta tipologia, já que estavam, entre aspas, a ser quase obrigados a, né? E eventualmente podemos ter aqui um desviar destas verbas para todas as necessidades decorrentes dos últimos 15 dias, que veio mudar completamente isto. E há aqui várias, não só esta 9.1, deste caso da cultura para todos, mas mesmo assim a outra verba que também tínhamos em Fundo Social Europeu, muito significativa, das escolas, que provavelmente, e já nos últimos dias já foi abordado aqui por vários técnicos de vários municípios, a dizer que das escolas estão neste momento paradas, ou seja, a execução das antigas já não vão decorrer, porque nós de estudo, as escolas estão embrulhadas, né? Inclusive solicitou-me aqui, nomeadamente a vereadora de Barrancos, a possibilidade de afetarmos na candidatura das promoções e sucesso, por exemplo, uma verba para os próprios municípios adquirirem equipamentos para os alunos que estão à distância e que não têm esses equipamentos em casa. Falámos já com a autoridade de gestão, é possível adquirirmos, nomeadamente, por exemplo, portáteis para miúdos através daquela ação de Fundo Social Europeu, pagos a 100% e não com as amortizações. Temos essa liberdade adicional, portanto, já destes últimos dias. Isto para dizer que dia 30 a União Europeia deu legitimidade ao governo português e, neste caso, a ADC, que está a recozinhar, a redistribuir uma série de ajustes possíveis. Nós, aquilo que nos compete, se calhar, mais diretamente, que está aqui, se calhar, ao nosso alcance, é nestas nossas verbas que ainda não estão submetidas, que ainda não estão gastas, que ainda não estão aprovadas, nomeadamente aquelas que eu referi há pouco, este Fundo Social Europeu, porque as outras, já que temos manifestamente insuficiências em quase todas elas. Estas, eu não sei até que ponto é que acima não poderia enverdar já junto da autoridade de gestão, no sentido de, não sei se de uma forma isolada, se concertada com outras CIMs, eventualmente, particularmente para estas ações, de poder fazer já aqui um ajuste nestas operações. Pronto, essa é já também aqui
uma sugestão que dava. Portanto, isto é a nível aqui do que poderá ser aqui a estratégia deste tipo de investimentos municipais. Referindo aqui mais uma situação que é, fui abordado logo nestes últimos dias por parte aqui de alguns técnicos, sim senhor, como é que nós poderíamos ajudar os municípios no decorrer daquela deliberação número 8 da IDASIC, que vem basicamente dar orientações para transferirmos o mais rapidamente dinheiro para os municípios. Infelizmente aqui no nosso caso não fizemos nada por uma questão, é que não tínhamos já pedido pagamento nenhum, de Câmara nenhuma, de operação nenhuma para poder dar mais, ou seja, é uma coisa que acima avançaram na altura que haviam 30 milhões de euros a nível nacional nesta situação. No nosso caso tínhamos 0, ou seja, tudo o que era pedidos de pagamento das operações todas, mas isso é uma lógica que já tínhamos, ou seja, não conseguimos aqui implementar essa orientação, a não ser num caso muito pontual que foi nos projetos do SI2E, onde à paula dessa orientação transferimos cerca de 50 mil euros que estavam ainda em análise e transferimos logo e estamos a analisar agora. Foi aqui, entre aspas, o único impacto que tivemos de imediato. A nível aqui dos outros pontos ainda da contratualização, dar só nota que foram aprovadas, portanto já tínhamos tido a aprovação daquela candidatura da proteção de riscos contra incêndios, entretanto foi aprovado aquela candidatura grande dos planos de combate ao insucesso escolar, na ordem dos 890 mil euros, portanto está aprovada. E na sexta-feira tivemos aqui a indicação que iria ser aprovada a tal outra candidatura da formação. Só que esta não pode ser submetida para aprovação e ser aprovada amanhã, como estava delineada, porque tivemos aqui 3 municípios que, paralelamente à candidatura da CIM e da formação, submeteram também eles individualmente candidaturas próprias de informação. Estou a falar dos municípios de Moura, de Alvite e de Almodóvar. O que à luz da regulamentação não pode haver aqui a complementaridade, ou seja, se algum destes 3 municípios, portanto, que submeteu as suas próprias candidaturas de formação, temos aqui, portanto, e a Maria João Serrano e contactou-nos já na sexta-feira, não pode haver duplicação, ou seja, ao estarem nessas candidaturas próprias, não poderão estar elegíveis na outra da CIM. Por isso, a ser elegível as candidaturas de Moura, de Alvite e de Almodóvar, portanto, são esses os 3 casos, essas candidaturas poderão ser aprovadas, né? Em paralelo, esses 3 municípios já não serão elegíveis na candidatura da CIM. Isto aconteceu com outras CIMs e houve aqui municípios que fizeram, portanto, houve aqui para todos os gostos. Houve municípios que optaram por desistir dessas operações e assim vão às operações da CIM, que à partida, não sei se a memória não me falha, mas acho que era um leque de 52 ações. E houve outros municípios que fizeram, nós fizemos aqui o nosso plano é de acordo com as nossas necessidades, portanto, e vão optar por efetuar o deles. Nós só vamos confirmar depois, durante o dia de hoje, ter aqui uma última confirmação com Moura, Alvite e Almodóvar, qual é que é o sentido de orientação, para depois darmos aqui a informação à Comissão portanto, à Autoridade de Gestão. Não sei se tinha aqui mais alguma nota, fica à vossa disposição para algum esclarecimento adicional. Essa questão que falaste, Luís, da possibilidade de candidatarmos equipamentos expostos tudo à distância, sejam ele computadores ou outra coisa qualquer, como é que isso é feito? É feito via escola, via Câmara? Como é que isso se processa em termos da candidatura
que temos que apresentar a fundos. Sim. Então, pronto. Este vem, portanto, deu-se início com uma dúvida da vereadora da Câmara de Barrancos, que nos solicitou, portanto, eles em Barrancos já tinham feito o levantamento das necessidades, assim, estamos a falar do universo, acho que eram 11 ou 12 equipamentos para aqueles miúdos que estão em casa e que não têm equipamentos disponíveis. E a questão que colocou foi até que ponto é que podia ser elegível ou não dentro daquela. De uma forma geral, Fundo Social Europeu, equipamentos não são elegíveis da forma normal, ou seja, não damos 85% sobre os equipamentos. Damos o quê? Em termos da taxa de amortização. Neste aviso, portanto, está aberto já a hipótese, portanto, já foram colocadas isto tudo ainda na sexta-feira com a Maria João Serrano, que é possível pagar 85% caso se enverde e por essa via. Eu estou a dizer por essa via porque nessa via há verbas disponíveis. Também havia verbas disponíveis para esse tipo de situação ao nível da 10.5 de FEDER, mas é onde todos estão a colocar os equipamentos. Se conseguimos ir pelo Fundo Social Europeu, muito melhor do que pela outra, como é óbvio. Agora, há aqui outra questão que era até que ponto é que nós estamos a pôr, como é que é dizer isto, a carroça à frente. Mas as câmaras é que submetem esse interesse, como é que é feito? Foi o que eu te perguntei. Temos é que fazer uma reprogramação, No caso de Barrancos não era possível, não era necessária reprogramação porque eles tinham lá uma verba específica para, né? Era uma questão daqueles equipamentos, em vez de serem para professores ou para os auxiliares ou para educadores, portanto, de serem para alunos. Bastava um ajuste, porquê? Porque com aquilo que aconteceu nas escolas, muitas coisas vão ficar sem execução. Ou seja, temos aí forma de, se calhar, fazer aí os ajustes. Aquilo que, se calhar, poderá ser um bocado ainda cedo é esperarmos ou não qual é que vai ser a resposta do Ministério da Educação, né? Ou seja, eu percebo que obviamente que a autarquia esteja já a tentar, né, chegar-se à frente, mas a tentar ver como é que consegue resolver o problema. Mas isto não eu penso, mas agora é uma opinião só minha e pessoal, até que ponto é que isto não vai vir do próprio Ministério da Educação um bocado a resposta para esta situação, ou seja, de não mandar a bola para as câmaras. Aquilo que, entre aspas, posso tranquilizar é que, no caso das câmaras ficarem com o menino nos braços, poderemos, através desta via, Fundo Social Europeu, que era uma coisa onde é aquela onde nós temos lá quase 4.900.000 de fundo, ou seja, temos lá, se calhar, arcabouço para dar conta do recado. Okay. É o último caso, podemos lá chegar. Está percebido, ok. Colegas, António Bota, mais alguém? Sim, posso? Sombrito e José Guerra, por esta ordem. Então, faz favor, António Bota. Já me estão a ouvir, não é? Caríssimo, obrigado. Luís, obrigado, bom dia. Tudo bem? Eu tive que me ausentar um bocadinho, desculpem, tinha aqui a reunião de crise. Tinha duas questões, uma em parte já respondeste. Relativamente à aquisição de computadores para estudantes que não têm condições e tendo em conta, face a este ensino à distância, estamos a falar de que sigla, de que ITI é que estamos a falar? Estamos a falar do Fundo Social Europeu, mas dentro do nosso fundo, qual é a verba que nos está destinada dos 4.900.000 que falavas? Isso vai implicar alguma desistência de algum valor, de alguma candidatura já feita, de alguma Câmara? Não. Estamos a falar naquela medida, portanto, Fundo Social Europeu, na medida 10.1, onde tínhamos os 4.900.000, onde agora foram já aprovadas várias operações. Não devemos ter que ir buscar aqui dinheiro num lado esquisito por uma questão muito simples, que é, basta se calhar aquilo que não vão conseguir executar por não haver aulas, né? Ou seja, provavelmente tinham nas próprias candidaturas previstas ações para esta fase, nada está a ser no realizado. Verão, quando isto acabar no verão, por exemplo, o nosso projeto em Almodóvar que foi aprovado há 2 meses. Exato. No início do verão, quando isto acabar e quando, à partida,
voltar a existir condições, vamos começar com o apoio aos estudantes, vamos equipar a sala, etc. Temos planos para colocar em prática o projeto, não direi todo, não sei se conseguimos, mas 70% ou 80% do projeto tem a ver com o investimento inicial da sala de formação, de contratação da associação para dar aquilo que nós não queremos chamar de explicações, mas apoio escolar, ou lá como é que se chama, e tudo isso é praticamente possível de fazer. Sim. Não sei se para o inverno que vem vamos poder trabalhar se este vírus não aparece de novo, mas pelo menos numa primeira fase, e a minha questão tinha a ver com, não obstante eu ter essa candidatura feita, eu tenho que abdicar de parte dela para me candidatar eventualmente à aquisição de computadores, ou não? Não. E no seu caso em particular, em particular teve uma coisa, ainda ficou ali com um saldo de 14 mil e tal euros, não sei se foi questão de IVA, se foi, sei que no seu caso específico ainda ficou, portanto, a candidatura foi aprovada no valor de 309 mil, e ainda ficou ali com um remanescente de 14 mil, que não foi totalmente absorvido naquilo que foi apresentado. Não sei dizer agora de cor esses 14 mil. É para a gente almoçar, não te preocupes com isso. A gente logo almoça. Outra questão que eu tinha aqui pertinente tem a ver precisamente com as candidaturas à formação. Eu, de facto, na altura, nós fizemos uma candidatura isolada, como penso que Moura e Alvito. E Alvito, exatamente. Fez, independentemente dos outros todos. Portanto, eu coloquei aqui a questão à CCDR, que ainda não me responderam, sobre uma questão, é que nós temos uma formação específica para o Bacon único que vamos montar, que já devia estar a ser começado agora, e para o nosso software de gestão de escolas, etc, etc. E é uma candidatura muito focada, portanto a candidatura tem um valor até muito baixo, eu penso que 80 mil euros ou 70 mil euros, acho que não chega, muito focado com formação específica que foi detectada e foi aferida pelos chefes de divisão que era necessária na Câmara de Almodóvar. Agora, há formação que está na CIME, que nós eventualmente precisamos, e a nossa formação da Câmara de Almodóvar está aberta a todas as câmaras da CIME. Ou seja, a nossa formação não tem que ser só para Almodóvar. Se algum colega de Castro, Alvostela, Ourique, etc., precisar da nossa formação, ela é financiada para todos, não é só para os colaboradores da Almodóvar. E eu quero deixar isso bem claro, porque nesta tentativa de partilha, eu acho que a candidatura da CM da Almodóvar é mais uma complementar à CIME. Não devia ser uma isolada da CIME. Nós, quando a fizemos, não pensámos assim. Naturalmente, não vale a pena estar a esconder a carta atrás do baralho. Fizemos que era específica para nós. Mas face a esta imposição da CCDR, e lógica, não digo que não é lógica, eu penso que podemos entrar numa situação em que nós vamos a Beja a formação se precisarmos dela, mas Beja, ou Moura, ou Alvito, ou Castro, ou Merkel, seja quem for, se a formação que a Câmara de Almodóvar vai disponibilizar numa determinada área servir, podem vir porque a sala está aberta para todos. Não sei se isto é viável ou não, nós não vamos abdicar da nossa, preferimos perder a da cima, porque tem a ver com o estudo que foi feito internamente, para colmatar as nossas necessidades. Mas as nossas necessidades, para trabalhar em MyDoc, para preparar os documentos, para preparar o pessoal da biblioteca com um novo software, a gestão da escola que começamos dia 1 de janeiro, etc, etc, é muito específica para nós. Nós, necessidades da Almodóvar. Vamos lá ver se é possível. Eu percebo, mas é daquelas que há uma limitação, portanto, foi o que a Maria João me explicou, é uma limitação do próprio aviso para evitar a duplicação. E basicamente o que ela dizia era, ok, mas todas essas ações mais específicas deviam de ser integradas, devia ter sido feito essa integração na da própria CIME. Mas sobre isso há aí outras nuances que a gente depois com o tempo a gente pode articular. Está bem, está bem. Ok, temos agora o Nelson Brito.
Está aqui, sim. Nossa. E estou-me a fazer ouvir, então, em relação a este tema, mais que estar a entrar agora no detalhe da informação técnica do Luís, eu queria aproveitar, era para dizer a todos os autarcas que estão a ouvir o seguinte. Eu acho que nós precisamos de agir politicamente sobre a questão do PO regional e sobre a questão, obviamente, dos fundos que estão destinados a nós na CIB. Eu acho que esta é uma missão política que nós temos que ter para os próximos tempos. O que é que eu quero dizer com isto? Meus caros, a região já era, na minha opinião, aqui uma apreciação e uma avaliação que fazíamos, é que nem todos os fundos comunitários tinham aplicabilidade naquilo que eram as reais necessidades na região. E isso era um tema que ainda tem, mesmo com o Covid-19, alguma atualidade. O que eu vos quero dizer é que nós vamos ter uma região totalmente diferente a partir deste momento. E aquilo que eram necessidades que já tínhamos, há novas necessidades que vamos ter e temos um PO regional com uma baixíssima ou com uma baixa execução. E temos, obviamente, verbas também na nossa CIM, como qualquer outra CIM, que temos que repriorizar. Eu acho que esta é uma visão política que nós temos que ter para a frente, não só de gerir a nossa casa, neste caso as verbas da CIM, mas também, por outro lado, constituirmos aqui, através da CIM, aquilo que eu acho que é importante, que é, precisamente, junto da CCDR e junto do próprio Governo, haver aqui uma nova visão para uma nova realidade. E essa nova realidade, não sou vidente, mas essa nova realidade dos fundos comunitários, podemos andar aqui a discutir formações, podemos andar aqui a discutir regenerações, podemos andar aqui no mesmo seguimento. Obviamente já temos compromissos, a Austral percebe bem o que é isso, porque já temos compromissos assumidos. Mas há uma coisa que nós vamos ter que ter essa visão de para a frente e sobre aquilo que resta dos fundos comunitários do atual quadro comunitário. Ainda mais, se já era uma interrogação o que eram os futuros quadros comunitários, com o cenário, mas isso não seremos nós agora nesta forma de discutir, ainda mais qual será o futuro dos futuros quadros comunitários, essa é uma interrogação que eu acho que nem vale a pena entrarmos por aí agora. E por isso o que eu vos quero dizer é o seguinte, nós temos que restabelecer uma visão à base da economia local e regional, os nossos pequenos produtores, os nossos pequenos comerciantes, a nossa pequena economia que já ela tem uma base muito tenue e que vai precisar de injeção direta e que não é os 30 milhões e os 20 milhões e os 40 milhões que o Estado anuncia e que o nosso Governo anuncia, que irá de alguma forma ter um impacto direto nos nossos pequenos comerciantes e na economia de base familiar, como é o tecido empresarial mais dominante aqui na região, seja ele agrícola, seja ele de outros setores. A verdade é esta, nós vamos ter uma pandemia em termos económicos que nós temos que redirecionar e temos que pedir prioridades naquilo que falta do PO regional para a economia. A economia não só nessa vertente de pequena escala, e nomeadamente dos nossos pequenos agricultores, dos nossos pequenos comerciantes, etc., das nossas pequenas e médias empresas, mas por outro lado também aquilo que é uma defesa direta e medidas de defesa direta do emprego, daquilo que é o pouco emprego, daquilo que é o emprego que temos, que esta gente que são patrões são os próprios trabalhadores. E esta é a economia que nós temos, que caracteriza o território quase amplamente, tirando depois aqui os nichos de Minas e algum outro caso que não esteja agora aqui a recordar. A questão das famílias, a questão da economia social, nomeadamente com verbas diretas para as nossas IPSS, para aquilo que é o trabalho das IPSS, vão ficar completamente descapitalizadas, todas dizem o mesmo, os acordos que tinham com o Estado já era pouco e agora então, por força das circunstâncias que têm, eles vão nos pedir a nós e nós vamos precisar cada vez mais ter aqui verbas diretas dentro de um PO regional, que tem verbas e que não tem, que a gente já tinha discutido isso, não tem beneficiários que teve anteriormente, como o caso da EDIA, que consumiu em larga escala precisamente aqui o resto do anterior quadro comunitário. Por isso temos que, de uma vez por todas, tendo esta oportunidade, redirecionar precisamente para aquilo que vai ser uma nova realidade, que é economia, emprego, economia social ao setor social, liquidez para as autarquias. Temos que experimentar novamente aquilo que eram os 95%, como nós tivemos no anterior quadro comunitário, vindo de um cenário de crise, nomeadamente nos anos 2011, 12, 13, em que nós tivemos várias operações que tiveram 95% em termos daquilo que era a sua comparticipação. Isso traduz liquidez para as autarquias e para nós, e bem que vamos precisar delas. Ninguém de certeza navega em verbas que permitam atacar aquilo que vai ser a solicitação que temos nos próximos tempos,
Aliás, permitam-me um parênteses, sem querer ser obviamente moralista, atenção com aquilo que estamos a dar já, porque não sabemos o que temos que vir a dar ainda de futuro. Atenção com as medidas que estamos a assumir já, cada um dentro da sua liberdade, dentro do espírito da autonomia do poder local, porque nós não sabemos onde é que vamos terminar. E nós não sabemos o grau de solicitação que vamos ter ainda nos próximos meses. O mundo não acabou hoje. O mundo da solicitação, das necessidades dos nossos municípios não vai acabar num qualquer decreto de fim de estado de emergência. Isso era uma chamada de atenção que fazia. Permitam-me, sem querer estar aqui a usar, obviamente, nenhuma visão especial, nem nenhuma posição especial em relação aos colegas que aí tenho por a frente. Mas voltava a recentrar-me, não obstante da escola, não obstante de tudo aquilo que estava no terreno do sucesso escolar, nós vamos ter que conhecer uma nova realidade e vamos ter que redirecionar os nossos fundos comunitários. Luís Lança, tu que és técnica e a tua equipa vão ter que nos aconselhar o que é que tecnicamente está disponível, mas para além disso nós vamos ter que ter decisões e exigir decisões políticas novas, quer das CCDRs, nomeadamente da nossa CCDR, quer da própria tutela, nomeadamente do planeamento, nomeadamente das secretarias de Estado que tocam também nesta parte. Nós vamos ter que ter uma nova visão sobre os fundos comunitários, aquilo que ainda nos resta dos fundos comunitários, neste caso para o Alentejo, e nomeadamente depois para cima do Baixo Alentejo. Eu digo e repito, economia, emprego, famílias, social, dinheiro direto e liquidez para as autarquias, porque nós não sabemos onde é que vamos ter que intervir e onde é que vamos ter que ser solicitados da nossa capacidade de esforço económico para ajudar os nossos concidadãos, porque isto vai vir aí brutalmente, e isso é diagnosticado por todas as visões, seja mais à direita ou mais à esquerda, vai vir brutalmente um impacto social que nós não sabemos o grau de solicitação, ainda que vamos ter que, de alguma forma, ver. A questão escolar, só para terminar nessa parte mais técnica, é avançado por o Governo, o tal 4 de maio, se não houver um reinício do ano escolar ou do ano letivo, nomeadamente do terceiro período, que iremos partir para a telescola. Por isso, essa é uma medida, é uma solução que eu tenho visto. Por isso, atenção, não é de descurar, e a Austral, obviamente, pensa como vocês, o fornecimento, porque há muitos, o diagnóstico que fazemos, é que há muitos lares que não têm acesso precisamente aos meios informáticos. Essa é uma realidade que teremos em toda a região, que teremos em todos os concelhos. Por isso é importante, se essa for uma das soluções, nós, independentemente, e eu percebo a pergunta do Jorge, que foi oportuna, mas é efetivamente as câmaras que vão ter que assumir essa parte. A gente sabe que é por via do Ministério da Educação, sabemos que é por via, obviamente, daquilo que normalmente é estatuído, mas também sabemos, porque é esse o nosso papel, que nós é que vamos ter que chegar à frente se a solução for o fornecimento de meios tecnológicos para aqueles que tenham falta e que não são poucos, pelo menos no caso da Austrália, e corro o risco de dizer que em quase todo o lado é igual. E isso era uma questão. E depois, ver só a última parte também, não sei como, é verdade, mas temos que ter aqui também um olhar para a frente, que é os agentes culturais, aqueles que têm sido parceiros, de alguma forma, também da nossa parte. Penso que não estamos em condições de recomeçar uma agenda cultural nos próximos tempos, mas vamos ter que ter responsavelmente também um trabalho aí nessa área e também prever para alguma parte dessa vertente económica, que é precisamente os agentes de cultura, para também poder ter aí, ainda que em menor escala, prioridade, admito que sim, mas temos que ter também aí alguma visão para aqueles que são os agentes culturais, nomeadamente no nosso território, para que possamos continuar também a defender aqui a cultura como uma marca de identidade na própria região e não podemos descurar essa vertente. Remate final só, meus caros, estamos perante uma questão política que é de decisão, de reivindicação sobre novas necessidades. E a última só queria dizer, porque me esqueci, é tempo de revisitar algumas prioridades negativas que nós sabemos que, de alguma forma, podem definir a região economicamente nos próximos tempos. Está aqui, estes momentos também devem ser vistos como oportunidades, está aqui uma oportunidade para nós revisitarmos aquilo que é a prioridade negativa das mobilidades, nomeadamente rodoviária. Aquilo que é a mobilidade rodoviária que nós temos no território é indescalável. E nós sabemos, não é agora por causa do Covid, não é agora por causa disso que nós precisamos de fazer esse diagnóstico. Pois bem, está aqui uma oportunidade, se calhar, para nós pedirmos, junto da CCDR, junto do Governo, junto de Bruxelas, por sinal, precisamente para revisitar esta prioridade negativa que é a mobilidade, para que possamos, se calhar, nas verbas, porque há verbas para isso, nomeadamente no PO regional, possamos, se calhar, fazer aqui algum trabalho que não estava como prioridade, que é precisamente requalificar, reabilitar
manutenções para corredores municipais e regionais que nós temos, que são e que todos sabemos que não tínhamos verbas para isso. Por isso era importante nós reinventarmos aquilo que resta dos fundos comunitários e dos eixos ou das prioridades de investimento, pedirmos aqui, através da CIM, dentro da CIM e através da CIM, precisamente uma reinvenção para que possamos ter aqui uma nova visão política, até porque aquilo que é os dados socioeconómicos de certeza que vão ser diferentes. E nesse sentido a Austral já o fez também, junto de quem de direito, porque acho que é uma questão política fulcral, que nós devemos ter aqui uma preferência para os próximos tempos, porque é e depende muito dos próximos tempos, precisamente dos fundos comunitários, para tentarmos restabelecer através da ação política, precisamente aqui algum equilíbrio daquilo que vai vir por aí. Disse. A seguir estava o Zé Guerra, Ferreira Alentejo. Presidente, só Luís, deixa-me lá só, senão, pá, se vamos todos neste ritmo, são 4 da tarde e nós estamos todos aqui em videoconferência. Ok. Portanto, vamos tentar ser práticos e conclusivos. Ora, boa tarde a todos. Só 2 ou 3 notas para tentar ser o mais breve possível. Primeiro ponto, é evidente que esta situação excepcional que nós vivemos com o Covid e que nós não sabemos quando é que vamos sair disto, traz-nos aqui grandes transtornos em relação àquilo que era a nossa programação até ao nível do desenvolvimento dos projetos. Por exemplo, neste momento, tudo tem a ver com financiamentos do Fundo Social Europeu, que implicam, sobretudo, contactos e ajuntamentos de pessoas. Nos próximos tempos, enfim, nós não vamos poder desenvolver essas atividades e, portanto, enfim, numa visão mais otimista, como é aquela que o nosso Presidente da Câmara de Almodóvar tem, nós no final do verão a situação vai estar normalizada, mas depois há outras visões que não sei se são mais realistas, se não, que não nos dizem isso, não é? E, portanto, isto vai-nos criar, de facto, aqui uma necessidade de nós temos que fazer aqui ajustamentos. Isto para dizer o quê? Nós, neste momento, temos em Ferreira 2 projetos aprovados, um que tem a ver com a 10.1 e o outro, a Cultura para Todos, portanto, penso que ainda, enfim, que nós tínhamos a expectativa de poder avançar em breve, mas que com isto tudo provavelmente não vamos conseguir avançar. Depois queria dizer também o seguinte, eu acho que nós devemos estar muito atentos àquilo que são os apoios que têm sido divulgados, enfim, nos últimos dias, por parte do Estado Central aos diversos setores, e devemos ter algum cuidado no sentido de não avançarmos nós primeiro sem esgotar todas essas possibilidades. É próprio, enfim, as câmaras, que é quem está mais próximo das pessoas, normalmente tem um pouco essa atitude, é normal, as pessoas normalmente vêm ter, sobretudo, e em primeiro lugar, connosco, mas não nos podemos esquecer que seja na economia, seja nos setores sociais, tudo isso, estão a ser preparados um conjunto de apoios que normalmente serão disponibilizados a esses setores, e eu acho que nós, numa primeira fase, antes de avançarmos com os meios financeiros que muitas vezes não temos, devemos, sobretudo, criar condições para que as pessoas possam ter acesso a esses meios financeiros. E acho que aqui, enfim, nós temos de ter alguma atenção a isso e, se calhar, a Simbal, enfim, em conjunto com os vários municípios, devemos trabalhar muito estas questões, porque, efetivamente, nós devemos esgotar todas as soluções antes de avançarmos com os nossos orçamentos, que, enfim, são aquilo que são e que, infelizmente, nos próximos tempos, provavelmente, vamos ter aqui uma diminuição, porque, naturalmente, havendo uma diminuição da atividade económica, isso reflete-se também naquilo que é também depois o nosso nível de receitas.
Depois, uma última nota que eu gostava aqui de deixar, relativamente à questão da liquidez. Eu acho que nós devíamos ponderar aqui várias coisas, não é? Primeiro, Fundo Social Europeu, mas também FEDER. É normal que o ritmo de execução das obras, que já estava como estava, possa, enfim, tornar-se ainda mais lento, né? Porque neste momento as próprias empresas, com a situação que nós vivemos, portanto, o ritmo das obras, portanto, vai com certeza também diminuir. E, portanto, a questão que eu aqui deixo e que eventualmente deve ser colocado às autoridades de gestão é se nós devemos olhar para o prazo que estava previsto de desenvolvimento deste quadro comunitário como limite, ou face àquilo que é neste momento uma situação que é uma situação perfeitamente inesperada, não é? Se nós devemos eventualmente auscultar a autoridade de gestão, enfim, que depois eventualmente terá que ver isso também com a Comissão Europeia, de podermos trabalhar para que este quadro comunitário eventualmente possa ser prolongado durante mais algum tempo, para que nós possamos ter uma maior execução das verbas. Ou, em alternativa, outra situação que nós já falámos bastante em outras reuniões, por exemplo, a questão de revisitarmos os valores máximos de referência, por exemplo, ao nível das escolas, né, que são claramente desajustados face àquilo que era a realidade até há bem pouco tempo e que, eventualmente, face a esta nova realidade, podem tornar-se ainda mais desajustados. Portanto, eu acho que era muito importante politicamente nós tentarmos trabalhar para que fosse possível garantir que pudéssemos ter uma revisão destes valores máximos de referência, para que dessa forma nós pudéssemos melhorar significativamente aquilo que é as taxas de comparticipação das nossas obras, que claramente, no caso da educação, ficam bastante aquém daquilo que vai ser o investimento que nós vamos ter que fazer. Pronto, basicamente era isto que eu queria aqui deixar. Obrigado. Mais alguém quer? Então, Luís, estavas a querer intervir há bocado, diz lá agora o que é que querias. Não, era só para dar-lhe uma pequena resposta ao Presidente Nelson, que o desafio que ele me deixou já está feito e já o fizemos nestes últimos dias. Ou seja, face àquilo que é as intenções, face àquilo que já nos fizeram cá chegar, não temos já margem de manobra nenhuma a nível de FEDER, das prioridades de FEDER, a não ser, estou a partir do pressuposto que não temos aqui acréscimo de fundo. Tivemos acréscimo de fundo, partimos para outra discussão. A margem de manobra que nos resta nesta fase só é Fundo Social Europeu. Os outros ajustes nós já o efetuámos. Não se esqueçam que nós passámos de 6,5 milhões de euros na eficiência energética para 2. Portanto, esse ajuste a gente já, de alguma forma, já o fez. Poderemos ter aqui alguma margem só, em casos, por exemplo, recorda-se quando há pouco disse que com aquilo que está aprovado, com aquilo que foi submetido, com aquilo que está aprovado, não financiado, que era um bocadinho o que agora o vereador José Guerra se referia, aos tais valores máximos de referência que se ultrapassaram nas escolas e nos lares, nos equipamentos e sociais, nós já íamos com 80% de taxa de compromisso. O que é que nos fica aqui a faltar? Fundo Social Europeu. É nível de acima, portanto, a nível do que depende de nós, do que depende daqui de algum ajuste, só já nos resta Fundo Social Europeu, vírgula, a não ser que, por exemplo, haja aqui uma situação de SERPA de não avançar com a escola. Tem aqui uma verba relativamente grande na escola
SERPA. Porque, de uma forma geral, e agora tive aqui, não sei se é possível partilhar aqui uma tela, por todos os outros municípios, vou-vos dar este caso, Austrel, supostamente tem verba FEDER disponível, mas tem 800 e tal mil de fundo de FEDER, mas tem mais 890 de elegível não comparticipado e da escola, que esse mesmo já não lhe chega. A mesma coisa com Mértola. Mértola supostamente tem 800 mil de fundo disponível. Não é bem verdade, porque depois a Mértola já lhe falta 1.600.000 que ultrapassou com o lar. Isto é transversal, Castro Verde a mesma coisa, etc, etc. Tenho aqui só ainda 2 municípios, onde ainda tem aqui algumas verbas e que não chegaram aqui ainda as operações, mas que, segundo os últimos contactos, poderão chegar nos próximos dias. Que é aqui o caso de Barrancos e que é aqui o caso de Beja, que entretanto se meteu uma com alguma dimensão, faltam 2, ficaram de chegar nos próximos dias. Porque, de resto, basicamente temos aqui já o FEDER todo utilizado. Fundo Social Europeu, aí sim é que poderemos ter aqui alguma margem de manobra, e quando eu falo alguma margem de manobra, falo, se calhar em 2, 3 milhões eventualmente podemos ter aqui. Estou a pensar na linha de pensamento do que o vereador José Guerra se referiu, que é até que ponto é que as câmaras não vão ter que redefinir prioridades naquela prioridade da cultura e para todos. Não sei até que ponto é que essa execução, como é que pode ser. Eu pedi aqui aos meus técnicos para fazer um intervalozinho, seja um stand-by na aprovação das 4 candidaturas ou 5 que nos chegaram da cultura para todos, para percebermos como é que isto se vai desenrolar. Internamente, aí tínhamos essa margem de manobra para, numa segunda fase, o nosso presidente, não sei se sozinho, se com os outros 4 presidentes e das outras comunidades intermunicipais, de tentar ver aqui a abertura da autoridade de gestão, se é que a autoridade de gestão também já tem ou já está a ter algum feedback e tutela, porque adivinha-se aqui, portanto, adivinha-se muitas alterações, grande parte delas aquelas que o Presidente Nelson já referiu há pouco, alterações de taxas, adiantamentos, valores máximos de referência revistos. Acho que estão o caminho aberto para todas essas, ou seja, acho que vamos ter um mundo novo também aqui a nível de fundos nestes próximos dias, e ir ao encontro daquilo que os municípios precisam e não daquilo que estavam nas perspectivas macroeconómicas da União Europeia. Com isto acho que vem tudo e por aí abaixo. Só não acredito é que chega ao ponto que o Presidente Nelson referiu, há estradas aqui na Canazê, essa coisa vai. Mas pronto, em relação ao resto acho que é fácil, ou seja, mais ou menos simples, podemos acolher e fazer estes ajustes todos. Tenho dito. Ok. Mais alguma questão? Não? É óbvio, eu concordo inteiramente com aquilo que se disse até aqui, e portanto, aquilo que o Nelson Brito disse, nós todos sentimos, portanto, as coisas não serão, obviamente, iguais depois desta situação. Portanto, não sei até que nível é que podemos intervir ou que devemos intervir. Eu acho que a intervenção poderia ser mais o nível do Alentejo todo e não apenas de uma única CIM. Acho que valia a pena, se calhar, com os outros presidentes de CIM, ou até, agora é impraticável ter um Conselho da Região, seria o ideal, mas é impraticável neste momento ter um Conselho da Região, mas especialmente num órgão destes de acompanhamento, colocar essas questões. Aquilo que o Zé Guerra disse também é muito relevante, porque todos nós estamos condicionados em várias empreitadas, umas porque os empreiteiros dizem que agora não têm pessoal, e tem algumas que nem sequer começaram. Temos vários problemas associados à Câmara de Produtividade por causa da situação que vivemos, e acho que era importante conseguir-se realmente mais algum tempo do quadro. Não sei se é possível, porque estamos a falar de uma dimensão europeia e não apenas nacional, mas acho que era importante pelo menos tentar
ou então tentar que houvesse aqui uma flexibilidade maior na dilação dos prazos, porque isso era importante conseguir-se essa parte. De qualquer das formas, portanto, como o Luís também diz, os próximos dias vão ser certamente dias decisivos nestas questões. Eu sei que o próprio Governo tem tido alguns contactos, portanto estão aqui a rever algumas matérias. Os temas que o Nelson falou, nomeadamente da parte das artes e dos empresários desse mundo, portanto, eles estão aqui a trabalhar nisso. Acho que nos próximos dias alguma coisa vai sair também sobre essas questões todas. Podemos, obviamente, dentro da CIM, caso entendam também, fazer essa avaliação e não tendo FEDER disponível, temos o FSE e podemos tentar perceber se serve para algumas destas questões. Pronto, então o ponto da contratualização, ponto de citação está feito. Temos a seguir a candidatura de proteção contra riscos de incêndio, portanto, aquela candidatura que nós já temos vindo aqui a trabalhar. Temos agora um ponto que é o fornecimento de materiais necessários para as campanhas de informação e sensibilização na área da proteção contra riscos de incêndios, da adaptação do procedimento por consulta prévia e aprovação das peças. Eu penso que todos têm conhecimento desta situação. O que pedimos aqui é apenas autorização para poder abrir procedimento por consulta prévia. Há acordo? Está aprovado. Depois temos o segundo ponto que também tem a ver com esta candidatura, embora diga só respeito a Cuba e Alvito, que é o pedido de abertura por procedimento de consulta prévia para a aquisição de kits de abrigo para apoiar ações locais e regionais de proteção contra riscos de incêndio. Portanto, foi apenas Cuba e Alvito que se manifestaram interessados nestes kits e, portanto, também estamos em condições de abrir procedimento por consulta prévia. Há acordo? Sim, está aprovado. Depois temos a faturação eletrónica, portanto é este tema que já veio aqui uma ou duas vezes e teve que voltar atrás porque não estava em condições de ser deliberado pelo Conselho. E agora temos finalmente, portanto, a aprovação do relatório final do contrato do procedimento por consulta prévia para fornecimento de serviço e implementação de plataforma de faturação eletrónica, portanto é o software dos 14, ou seja, dos 13 municípios mais Simbal. Há acordo? Ok, certo. Sim. Depois temos a implementação dos corretores de integração da plataforma de faturação eletrónica, portanto inbound, outbound, também a abertura de procedimento e aprovação de peças, duas situações diferentes, por um lado a AIRC, por outro lado a Medidata, que são portanto, as duas plataformas que temos. Há acordo? Sim, então vamos avançar com esta questão da faturação eletrónica. Passando para o ponto 2.4, Central de Compras Intermunicipal, temos mais 2 acordos quadro prontos para, portanto, serem tratados ao nível da Central de Compras. O primeiro tem a ver com a prestação de serviços de vigilância e segurança e o segundo com o oferecimento de pneus devidamente homologados e também com o serviço de montagem e calibragem. Portanto, são os 2 relatórios finais, um da admissão de candidaturas e o outro também dos pneus. Há acordo por os 2? Sim. Então, avançamos com mais estes 2 acordos quadro. Depois, o ponto 2.5 do Gabinete Técnico Florestal Intermunicipal, portanto, é a submissão de candidatura ao Fundo Florestal Permanente. Aliás, já foi aprovado porque houve necessidade de submeter a candidatura. Vem agora para a vossa ratificação e é o apoio ao funcionamento do nosso Gabinete Técnico Intermunicipal durante o período de 2 anos. Há acordo? Sim. 2.6, gestão corrente, portanto, ia pedir ao Fernando aqui o relatório de atividades para março recente e depois também, na parte da situação financeira, o quadro de dívidas dos municípios, as alterações permutativas e a modificativa e também a contratação de empréstimo de curto prazo, conta corrente calcionada, portanto é aquela
conta corrente que nós temos 200 mil euros para fazer face a algumas necessidades imediatas e urgentes que renovamos, portanto, agora, o Milênio BCP apresentou novamente as melhores condições. Portanto, passo ao Fernando Roba a questão do relatório de atividades. Penso que, portanto, a informação está muito condensada, mas tento sintetizar o máximo possível e dar só os factos mais importantes e depois a questão da situação financeira também. Ok, rapidamente e em força, aqui o relatório. Aqui, relativamente ao Diário do Alentejo, temos disponibilizado agora estas edições de forma gratuita, dada a dificuldade que há em chegar às bancas. Não vale a pena estarmos agora com grandes... Relativamente aqui à situação financeira, também o relatório já está disponível aí na vossa área. Relativamente às dívidas, se calhar damos já aqui uma vista de olhos, portanto isto é as dívidas, ainda relativamente à comparticipação do museu de 2019. Este é os valores em dívidas também de 2020, relativamente às transferências mensais dos municípios. E aqui temos o resumo das dívidas todas dos municípios. Pronto, o relatório está aí disponível, não vou estar aqui a detalhar. Este é o gráfico das dívidas dos diversos municípios. Portanto, Ourique tem aqui esta situação que está em tribunal e que ainda não houve nenhuma decisão, portanto, foi para a relação. Este é... Relativamente aqui à contratação pública, temos estado a trabalhar principalmente naquela candidatura que foi aprovada da proteção contra incêndios, portanto já temos aqui 2 procedimentos e estamos a trabalhar naquele que é mais complexo, que tem a ver com os destroçadores e os telhaçadores, portanto é um procedimento de maior dimensão, mas pronto, vamos continuar para tentarmos. Temos tido o apoio de algumas pessoas dos gabinetes técnicos, nomeadamente da Cuba, da Alvito, de Ourique e também aqui de Beja, dos gabinetes florestais intermunicipais, tem dado aqui algum apoio na elaboração das peças. Aqui os serviços os trabalhos de reabilitação aqui do edifício Simbal, pronto, também continuaram durante o mês de março com alguns detalhes. O nosso plano de contingência do coronavírus, se calhar, para além deste plano de contingência, só dar-vos conta aqui do que é que temos feito, nomeadamente a criação da Bolsa de Voluntariado com a Segurança Social da Cruz Vermelha Portuguesa, na questão da saúde mental, com o apoio do Departamento de Psiquiatria da ULSBA, que já implementou, já pôs em ação um despacho que tem a ver com a questão da atuação do Serviço Nacional de Saúde em caso de acidente grave ou catástrofe. Portanto, já foram 2 sessões de formação básica em primeiros cuidados psicológicos, com pontos focais nos 13 municípios e também na Segurança Social. Temos estado também a apoiar a Boinho na produção de viseiras. Aqui na parte do provisionamento temos feito ali uma pesquisa de mercado relativamente à questão dos EPIs, dos chamados equipamentos de proteção individual, e também temos apoiado por teleconferência a realização das reuniões da Comissão Distrital de Proteção Civil. Tivemos agora a semana passada, isto é novidade, também dar-vos conta disto, uma disponibilidade da Deloitte em nos fazer chegar a informação para os diversos apoios que existem para a economia, e vamos depois, juntamente com a nossa rede de apoio ao desenvolvimento económico das câmaras, tentarmos fazer aqui um webinar com os animadores dos gabinetes todos, para todos ficarem com esta informação e a forma de atualização e a forma como poderemos fazer chegar depois às empresas do nosso território. E também recebemos agora aqui um mail do Presidente do Politécnico a disponibilizar o Politécnico para tentar criar ali uma rede de donativos, quer financeiros, quer de equipamentos e de materiais. Isto depois poderemos analisar com mais calma. Relativamente à central de compras também já foi dada, portanto já fizemos aqui os relatórios finais dos pneus com montagem e calibragem e também dos serviços de vigilância e segurança. A questão aqui da Autoridade de Transportes tem estado a trabalhar de forma regular e foi também publicado, quer no Diário da República, quer no Jornal Oficial da União Europeia, o concurso público para a concessão do nosso serviço de transporte rodoviário de passageiros.
Já tivemos aqui um pedido de informação relativamente a este processo por uma entidade. Relativamente aqui também a implementação do PART e aqui algumas linhas pontuais. A formação, ainda em 6 de março, tivemos a última formação presencial, foi a contratação pública, correta elaboração das peças procedimentais, portanto tivemos um conjunto grande de entidades a participar, foi com a ANTAM. O Gabinete Técnico Florestal, portanto, submetemos a candidatura na plataforma eletrónica do Fundo Florestal Permanente, portanto foi esta candidatura que foi agora aqui a ratificar e para que nos dará garantia de financiamento para os próximos 2 anos, 2020 e 2021. Este, portanto, foi as iniciativas intermunicipais da Bolsa de Voluntariado do Baixo Alentejo. Já temos à data de hoje 106 inscritos e eu tenho mandado um relatório diário para os seus presidentes e também para os vereadores da Ação Social terem conhecimento do número de inscritos que está nesta Bolsa. Eu volto a salientar que a ativação desta Bolsa é feita através da Segurança Social ou da Cruz Vermelha Portuguesa e será a Cruz Vermelha Portuguesa a fazer a gestão da Bolsa, porque eles depois têm aqui uma experiência grande em voluntariado e na forma até de dar alguma formação a estas pessoas, caso seja necessário. E o objetivo principal da Bolsa será, portanto, dar apoio às estruturas residenciais de apoio aos idosos. No âmbito aí da Rede Intermunicipal de Educação, fizemos um périplo por um conjunto de escolas e já visitamos as 7 escolas profissionais da nossa área de intervenção da CIM, portanto ainda foi durante o mês de março que se concluiu esta volta. Iríamos agora passar às outras, mas naturalmente, do ponto de vista físico, não temos condições para isso. Isto são diversas reuniões já que se realizaram no âmbito aqui do Covid-19, neste caso com a ULSB, a Autoridade de Saúde Pública e também os municípios de Baixo Alentejo. Esta foi a 27 de março. Esta foi a formação que foi dada para os pontos focais dos municípios e segurança social a 27 de março para um conjunto de municípios. Posteriormente já foi feita uma segunda, que ficaram os 13 municípios com os pontos focais já com esta formação de base. Esta foi a primeira reunião da Comissão Distrital de Proteção da Comissão Distrital da Proteção Civil de Beja, foi realizada a 24 de março. Posteriormente já tivemos aqui uma outra. E também tivemos aqui esta reunião inicial também com um conjunto de entidades. Esta foi promovida por nós, pela comunidade intermunicipal e também foi ainda presencial. E pronto, depois temos aqui a agenda do secretariado, que não vale a pena estarmos aqui a destacar em concreto. Portanto, relativamente às dívidas dos municípios, já foram faladas. Aqui as alterações permutativas, que é agora as alterações orçamentais, que tem esta designação agora, portanto, é sugerida apenas uma para poder acomodar a conta calcionada no valor de 200 mil euros, que vai ser também colocada aqui mais à frente, e também por este motivo tem que ser feita uma alteração modificativa, portanto, tem ambas a ver com esta questão desta contratação da empréstimo de curto prazo, que é uma conta corrente calcionada, e para a qual também receberam as documentações. Portanto, nós consultámos todas as agências bancárias que estão aqui estabelecidas em Beja. Houve algumas que pediram mais informação, mas respostas formais só recebemos 2. Uma do Crédito Agrícola e uma do Milênio BCP, e a do Milênio BCP, comparativamente, tem muito melhores condições que a do Crédito Agrícola, daí propor-se a aprovação desta conta calcionada ser, portanto, adjudicada ao Milênio BCP. Terminaste? Sim, para já. Portanto, há 3 pontos que têm que se pôr à votação, que serão as alterações, permutativa e modificativa, e também o empréstimo de curto prazo. As alterações têm a ver também com a situação da conta calcionada, não é? Acordo? Modificações a acordo? Alterações? Sim. A questão da conta calcionada. Portanto, o Milênio BCP é quem apresenta as melhores condições, dentre apenas 2 propostas. A Caixa Agrícola é quase que o dobro dos valores do Milênio BCP. Acordo? Muito bem. Depois temos uma questão de pessoal, alteração do mapa pessoal do ano 2020. Portanto, isto é uma questão que tem a ver com
aquela nossa candidatura do mais sucesso educativo no Baixo Alentejo, é a contratação de 2 técnicos, 2 professores, um para o ensino básico, primeiro ciclo, e outro para psicologia, portanto, por 36 meses. Vocês recordam-se daquela candidatura que tem o objetivo de trazer melhor conhecimento aos miúdos na questão da leitura, da escrita, da matemática, e a função destas pessoas depois também é a articulação portanto, entre as escolas, entre os municípios, portanto, tal como tínhamos previsto na candidatura. Portanto, é agora a altura de avançar com esta contratação. Há acordo de todos? Sim. Depois, o ponto seguinte, que é o regulamento interno do horário de trabalho, sai porque não estava em condições de ser deliberado, e temos o ponto da aquisição de serviços para o aluguer operacional da viatura elétrica. Portanto, nós já tínhamos também a um outro conselho levado a esta questão. A intenção é entregar aquela viatura mais antiga do Distrito do Alentejo, o Seat Ibiza, e fazer este aluguer operacional de viatura, portanto, sendo um Renault Zoe, portanto, uma viatura elétrica. Acordo? Sim. Depois havia no ponto 2.7 outros assuntos. A pedido aqui do Fernando Romba há 2 questões e há uma terceira que eu vos vou colocar. Portanto, a primeira tem a ver com os pedidos de apoio do Banco Alimentar. Eles voltaram a insistir com a necessidade de obterem apoio ou de obterem uma resposta da Simbal. Nesta mesma lógica, sabemos, o Fernando há bocado estava a dizer que eventualmente agora a seguir vem a Cruz Vermelha, e depois há sempre uma série de entidades que obviamente nestas alturas que têm que se esforçar mais, têm mais necessidades e têm necessidades de ter outros apoios. Eu acho que as câmaras aqui que já apoiam individualmente, não sei exatamente qual é a vossa opinião, mas eu era da opinião de deixar isto um pouco à opinião das câmaras e não da Simbal. A Simbal, como se sabe, não tem receitas próprias. Todas as receitas que tem são provenientes das câmaras e estão todas elas, portanto, comprometidas para vencimentos e para o tipo de despesas fixas que não nos permitem dar outro tipo de apoio a outras entidades. E, portanto, dada a situação da Simbal ser esta, aquilo que eu me parecia era que cada uma das câmaras deveria decidir por si, dependendo da maior ou do menor impacto que as entidades têm no nosso concelho, do maior ou do menor trabalho que cada uma tem no nosso concelho, podermos nós, portanto, decidir sobre qual é o tipo de apoio que damos, se damos, e como é que damos, se é financeiro, se é logístico, se é de outra forma qualquer. Me parecia mais razoável que isto fosse feito assim, quer em relação ao Banco Alimentar, quer em relação a todos os outros que também nos estão a pedir auxílio e que de certeza vão pedir agora também nos próximos dias. Não sei qual é a vossa opinião sobre isto, gostava de ouvir, mas parecia-me razoável fazermos desta forma. Quem é que quer dar a opinião? Acham bem que seja assim? Cada um de nós decide dentro das nossas câmaras? Álvaro Zete, sim. Sim. Valério, sim. João também. Eu acho que... Zé Guerra, diz. Só dizer o seguinte, Jorge, posso falar? Diz, força. Eu não diria só a nível das câmaras, ao nível também das redes sociais, não é? Que acabam por incluir as várias entidades. Pronto. E nós, cada um dos conselhos tem o seu contexto, tem um conjunto de estratégias que estão definidas e, portanto, é importante que a coisa seja sempre vista nesse âmbito, porque por vezes há respostas que já estão a ser dadas e, portanto, aquilo que nós não podemos de forma nenhuma é criar o risco de ter aqui sobreposições, não é? Que é isso que precisamente que as redes sociais
procuram evitar. E, portanto, concordo com essa perspectiva de que deve ser, sobretudo, ao nível de cada uma das redes sociais que nós devemos ver a situação. Sim. Muito bem, muito obrigado. Sim, eu acho que há aqui respostas que são dirigidas, quase todas, para as questões sociais, há outras que não, mas acho que devemos ter essa atenção de ver com as redes sociais, porque realmente pode até não ser em determinado momento o município a entidade mais adequada para prestar determinado auxílio, pode até ser uma IPSS, pode ser outra entidade qualquer. Ok. Portanto, acho que é uma boa perspectiva. Iríamos responder então para já ao Banco Alimentar, que tomamos esta decisão aqui no Conselho de hoje, e depois às restantes faremos também igual, sabendo nós que neste momento, portanto, elas necessitam de apoio e necessitam de ajudas, mas isso penso que os municípios, melhor do que a Simbal, poderão fazê-lo, dependendo, como eu disse, portanto, da presença de cada uma delas nos respectivos conselhos. Ok. João Servente Nunes, sim, diz. Em relação ao Banco Alimentar, para além desse pedido que é feito especificamente, e ou através de Simbal ou a cada uma das câmaras, e penso que essa aqui é a metodologia adequada, mas eles fizeram chegar na semana passada, a finais da semana passada, creio que sexta-feira, aqui um pedido, um ofício, falando numa outra questão, que é naquela questão do armazém em Beja, sim. nas obras a como participar. Portanto, este não se trata de um pedido pontual de apoio ao funcionamento e à angariação de meios, mas sim já de uma outra questão, não é? Eles referem as duas questões, referem sim. A questão mais logística e referem a questão das instalações que aí necessitariam do armazém em Beja, necessitariam de pagar uma renda ou então de fazer até algumas obritas, não é lá? Mas portanto, isto são questões que têm a ver com a gestão deles, não é? Portanto, não sei como é que eles têm isso previsto, mas nós, ao nível da Simbal, também não temos condições de lhe financiar quase qualquer tipo de obras no armazém, não é? Portanto, muito de acordo. Diz, Dona João? Estou completamente de acordo contigo. Sim. Ok. Tá? Ok. O segundo ponto tem a ver com o Código de Conduta, portanto, nós nos municípios tivemos que criar aquele regulamento por causa das questões das ofertas, de corrupção, aquela coisa toda. E na Simbal, como é óbvio, também tem que se replicar exatamente o mesmo que se fez nas câmaras. E, portanto, foi criado um Código de Conduta dentro daquelas regras e daquela definição que existe, portanto, com aquele texto quase de âmbito genérico, e nós também na Simbal, portanto, temos de ter esse Código de Conduta a funcionar. É colocado aqui no Conselho de hoje. É um código à semelhança das câmaras, tem exatamente os mesmos dizeres. Tem que se criar também uma comissão que será criada pelo Secretariado Executivo Intermunicipal para definir se houver esse tipo de ofertas em valores superiores a 150 euros, para onde é que elas vão, mas tudo isso está previsto neste regulamento, que é exatamente igual aos nossos. Há acordo? Boa. Por último, só vos queria colocar uma questão. Não sei se já sabem, o Governo decidiu dar as pontes dias 9 e 13 a toda a função pública, direta e descentralizada do Estado Central. Queria perceber com vocês se também as câmaras vão dar esses 2 dias ou não. Alguém não vai dar? Levanta o dedinho. Pronto, então todos vão dar os 2 dias. Então, Mértola vai fazer exatamente como vocês. Eu não vou dizer que vai dar, porque é um assunto que eu não vi ainda com o meu presidente, nem com os meus colegas, e portanto não vou aqui dizer se vai dar, se não vai. Portanto, não tenho informação mas hoje mandas tu, claro. Guerra, hoje eu tenho informação em contrário, pronto, mas é só para dizer que... Os dados têm-los. Vale a pena estarmos a discutir isso agora, dados têm-los esses dias. Pois, isto também é verdade. Eles já estão dados. Vale a pena estar a falar agora disso. Passa a expressão, claro. Pronto, então toda a gente vai dar, Mértola também vai dar. Álvaro Zé, diz lá. Da nossa parte, os únicos serviços que ficam a funcionar nesses 2 dias é a Proteção Civil e o piquete das águas, pronto, está piquete mediante alguma situação,
e a recolha do lixo, como é óbvio, não é? Sim, sim. Até porque estamos mais tempo em casa, fazemos mais lixo, forçosamente. De resto, toda a gente está de tolerância. Sim, senhora. Muito obrigado. Então, se ninguém tiver nenhuma questão, está concluído o Conselho de hoje. Muito obrigado a todos e continuem saudáveis. Quem paga o almoço? Quem é que paga o almoço? Olha, não sei se reparaste, eu estava a sair e a entrar. Estou neste momento a almoçar com meus colegas na sala de sessões da Câmara. Estou-me em embrulho. Colegas, não devia estar a almoçar em grupo, amigo. Não, distanciamento social. Eu na sala de sessões, isto é enorme. Só se aproxima é do almoço, do bife. A Banha, a Lander Feliciano e a Raquel Martins, cada um no seu canto da sala. Está tudo a trabalhar. Vai, colegas. Passem bem, obrigado. Obrigada também. Obrigada, não me veem. Boa saúde. Beijinho, Você já devia ter aparecido. Obrigada. Aí, Nada disso. Eu estranhei que você não Você era estivesse, Teresa. infectada. Estou escondida. Mas não devia. Chegou atrasado, não me viu. Até não consegui entrar, Teresa. Ah, está bem. A malta aqui em Almodóvar trabalha bem com o dinheiro, não é com a informática. Uma boa Páscoa para vocês. Igualmente, Teresa. Obrigada. Boa Páscoa a todos. Deus, obrigado. Boa Páscoa. Jorge vai fazer a barba. Não vou, não.